Olá, bom dia. E o dia? Hoje é uma quarta-feira, são 7h07 da manhã, do dia 13 de julho de 2022. E o que Deus esteve a solicitar? Deus disse assim, havia algo ali. Se bem que ali é algo difícil de se definir. Sim, ali é ali. E não é tão simples a gente dizer, sim, usar biquinho para falar ali. Onde? Ali. Ali é o quê? Essa é a questão. Eu disse para Deus, Senhor, o Senhor tem certeza de que é preciso definir? Mas Deus disse, simples assim. Aí eu logo disse para mim, não, eu disse mesmo. Olha, quando Deus esteve a me pedir para eu digerir coisas de ali, eu logo disse, Senhor, Senhor. Mas Deus então me disse, o que seria mais? Eu disse para Deus, olha, mas não é uma coisa tão simples assim, não. Mas são coisas que a gente precisa colocar ali. Coisas do tipo que poderiam surgir além do que já existe ali. Então, Deus esteve a me pedir assim. Se eu lhe pedir, sim, um conceito de mim, o que você diria para mim? Eu diria para Deus assim, né? Eu diria, Deus é o meu direito de ir e vir. Olha, já ali, o quê? Ali tiraria todo esse direito de mim. Ainda mais se eu me coroasse assim, dizendo que eu sou de um país tupiniquim, que não é tão glamouroso assim, que há coisas que a gente não poderia, de fato, dizer aqui. Mas mais é mais. A questão é que a gente pode sair. Sim, sair, caminhar aqui, caminhar ali, caminhar aqui, caminhar ali, fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, esse movimento de ir e vir. Mas de que adianta? Sim, de que adiantaria eu sair daqui, caminhar ali e ainda escrever coisas do tipo estive aqui, mas eu deixei partir. Estou indo ali. Hashtag partiu. Sem conseguir. Sem conseguir, de fato, ver coisas. Sim, coisas que poderiam, de fato, definir coisas afins. E eu não sei não, mas eu acho que você está... Foi isso, Deus também esteve a me falar. E o que seria estar aqui? Eu disse para Deus, ó Senhor, a coisa é tão difícil, é tão difícil, é tão difícil, que o simples fato da gente pedir o direito de estar aqui ou estar ali, olha, eu poderia dizer um prejuízo e tanto para quem não consegue ir um passo diante de si. Se como o evangelho esteve ali falar mesmo ali, sim, porque consegue enxergar uma fagulha de qualquer lugar, mas uma fogueira e tanta que está porque diante do altar, a gente não consegue. Aí fica difícil.
Mas Deus me disse assim: pega essa mãozinha aqui. Santo, eu vi uma mãozinha cair. Era uma mãozinha tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha, que eu logo disse: meu Deus do céu. Tem sentido a gente destruir uma mãozinha pequenininha aqui, só para a gente, de fato, construir ali, com um certo entendimento, que não é bem de si, mas Deus me disse, olha, quando a gente quer de fato usufruir sem responder por si, é muito fácil a gente destruir qualquer mãozinha aqui. Basta a gente saber de fato construir vínculos afins. E nem sempre os vínculos são a favor de ali, ou por ali, ou passam por ali. Mas o que cada um deseja para si é apenas usufruir. E usufruir não é algo simples também da gente definir. Eu jamais desejaria usufruir desse tipo de coisa aí, mas disseram que tem gente que gosta mesmo de usufruir de coisas assim. Aí eu disse para Deus: ô Senhor, imagina mesmo que alguém poderia gostar de usar anjinhos assim, dessa maneira tão difícil da gente mesmo. Olha, Senhor, não sei não. Mas Deus me disse assim: tem gente que está a parir só para de fato usufruir dos anjinhos. O quê? Sim, que ofertam. O quê? Sim, ofertam para ali. Sabe como é que é? Ali é um lugar que, quer dizer, ali é o poder de ir e vir. E se eu posso parir, dando o anjinho para ali. E para ali, de fato, definir o que é bom para o anjinho viver ali, pronto. Ok? Aí eu vou usufruir dos benefícios de ali. Ô Senhor, é razoável a gente de fato construir esse mundo que não é bem de ali e depois, de fato, a gente ofertar anjinho para ali decidir o que é bom para o anjinho viver, do tipo, ô Senhor, é bom a gente de fato fazer TV com base naquilo que a gente não está de fato a dizer, mas a gente está, de fato, a promover coisas que, com toda certeza, não tem como a gente entender. Mas Deus me disse assim: olha, a gente deveria, de fato, analisar. Sim, que não é tão simples uma fortuna a gente amealhar. Não é tão simples a gente provar que aquela fortuna é lícita no lugar. Primeiro, porque é preciso a gente casar. Sim, receita e despesa no lugar. Mas quando a gente começa a hipervalorizar receita no lugar, desconsiderando a despesa que essa receita esteve a gerar alguma coisa de errada há. Assim, quando eu começo de fato a imposto criar, imposto criar, imposto criar, imposto criar, e quanto mais imposto eu estiver a criar, muito mais difícil será equiparar a receita e a despesa do lugar. Porque é tanto imposto, tanto imposto, tanto imposto para se declarar que a receita pública, essa sempre vai boiar no mar de lama que nós estivemos a criar. E é de uma maneira muito difícil de se justificar. Por isso,
Quando a gente começa a entrar no mercado que está longe, olha, que está longe de ser popular, mesmo porque se a população viesse a aprovar, a gente não teria que criar submundo para nesse mercado ou esse mercado a gente alimentar como fonte segura no lugar. Mas a gente resolveu criar inúmeros meios de se patrocinar aquilo que é muito difícil a gente de fato significar. Sim, é muito difícil. Porque eu não posso o meu ouvido tampar ou tapar para não ouvir criança. Criança de fato reclamar do que papai esteve a realizar, do que mamãe esteve a patrocinar, daquilo que, de fato, o parque cibernético esteve a me dar. Mas se eu, de fato, desejar, eu posso até minha cabeça arrancar para nada disso importar. E faço isso sem nenhum pesar. Roupa nova eu vou comprar, no salão de beleza eu vou entrar, um carro do ano eu vou de fato patrocinar. E inúmeras empresas eu vou de fato criar com a fantasia de que eu estou de fato a enricar com base naquele laranjal que eu estou de fato a mostrar. Sem passar nenhum centavo lá e mesmo assim a receita vai me testificar como um empresário de valor no lugar. Mas tudo que eu estou a realizar é apenas comércio, que aqui eu me dou o direito de não falar. Porque você pegar criança, para de fato filmar, sem sequer pai e mãe se atentar, que durante aquele processo todo que a criança está de fato a vivenciar, e eu estou, enquanto pai e mãe, a gostar. Sim, porque viro celebridade no lugar. Viro celebridade. É como se o rei ou a rainha estivessem a entrar para o rebento ali desabrochar. E aí eu soube, de fato, entrar no reino de Alá. No reino de Alá. Porque a gente não gosta de mostrar a verdade de nenhum lugar. A verdade de nenhum lugar. E se aqui eu soube de fato criar um reino para de fato agradar os servos de Alá e ali poder me ajudar todas as vezes que eu estive a precisar, imagine o que eu não fui capaz de realizar para o meu dinheiro na bolsa de valor mais cobiçada eu colocar. Se eu pude, de fato, essa cadeia alimentar antes mesmo desse submundo aqui se apresentar e a gente sair a tatear procurando vestígio aqui, vestígio acolá, antes mesmo disso, eu soube de fato globalizar. Eu soube usar a minha mídia, para de fato cada criancinha ali eu de fato ofertar. Para o nosso imaginário a gente usar. Porque mais do que realizar aquilo que a carne costuma, de fato, buscar, muito mais do que vínculos reais, eu costumo, de fato, lubrificar.
Assim, qualquer um eu vou poder, de fato, usar para, de fato, isso aqui. O que estar aqui, eu, de fato, ó, vivenciar. E independe de quem eu vá, de fato, pegar, buscar, para despejar toda a minha fantasia lá. Desde que descobrimos que tudo isso iria nos levar a essa potência que hoje, nós costumamos de fato enxergar, por mais dificuldade que venha a passar, existe de fato muita gente que continua a alimentar o reino que ali se costuma criar. Sim, porque é preciso de fato a fantasia ali, ó, se dá. É preciso de fato a máquina não parar. E é um prejuízo e tanto, quando essa máquina costuma de fato parar tentando respirar, para ver se consegue de fato limitar o reino das profundezas, tentando de fato encontrar respiro em outro lugar, sair de fato do submundo e de fato encontrar, sabe como é que é, no mundo que nós seres humanos estamos a habitar. Mas essa possibilidade não tem como a gente de fato realizar, não. Não tem como a gente de fato se sustentar da forma como o nosso pensamento nós estivemos a plantar. Custa caro sustentar celebridade no lugar. Custa caro passar cabo para a gente pagar. Custa caro a gente indenizar cada pessoa que a gente esteve de fato a usar para a nossa vida boa, de fato a gente levar. A gente não tem dinheiro sequer para pagar aquilo que eu poderia dizer enquanto razoável. Sim, funcionários que sequer conseguem de fato se atentar para aquilo que se costuma por ali passar. Vou de fato me lembrar de algo que os meus filhos sempre estiveram de fato a gostar. Sim, o Castelo Rá-Tim-Bum, que ali se costumava de fato passar. E o castelo estava lá, mas a fantasia estava naquilo que o castelo não costumava mostrar, sim, nos esgotos, nas paredes. Aquilo que estava oculto no lugar era aquilo que a criança costumava de fato gostar. E Nino sabia de fato buscar a inocência dele para com aquele mundo ele de fato estar. E com outras crianças ele compartilhar. E quando o tio, sim, estava prestes a chegar, cada um voltava para o seu lar. E Nino, com toda certeza iria descansar depois de um lindo dia, ele conquistar. Com a inocência que ninguém esteve a tirar. Imagine você entrar num lugar para trabalhar e você, de fato,
não consegui dimensionar aquilo que as paredes estão a ocultar. Porque cabo, nós costumamos passar para a gente, de fato, comercializar aquilo que o sistema público, é claro, não iria mostrar. Mas o pique-pague, o pico da onda, iria, de fato, o tempo todo alimentar. Ao vivo e a cores. Pessoas ali a se trocar, o banheiro a usar. Imagine o tanto que a gente de prova iria de fato encontrar se a gente de fato conseguisse visualizar um determinado lugar. Isso dá tanto poder ao lugar, que nós continuamos a desconsiderar qualquer coisa que o sistema democrático vier a realizar. Assim, juiz, a gente pode derrubar. A ficha dele a gente pode sujar. Uma historinha a gente pode, de fato, inventar. A gente pode, de fato, até bancar qualquer adélio, se assim a gente desejar. Porque a gente continua a voltar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por quê? Porque hoje nós estamos a vivenciar a mesma coisa que o passado esteve a nos mostrar. Falamos de alguém que esteve a matar um partidário de um outro lugar. E colocamos isso no altar para muitos se investigar e o culpado a gente apresentar. Porque o culpado não foi quem esteve a atirar. O culpado é aquele que está a governar. Se isso, de fato, é razoável nesse lugar, imagine de fato se a gente iria acreditar que nas entrelinhas daquele lugar existe um submundo para de fato a gente servir ali e alá. Se assim ali desejar para os servos de Alá. Para os servos de Alá. Sem contar que essa história esteve a espalhar e muita gente, ó, de alta patente também esteve a se beneficiar. Quando essa casa estiveram de fato a investigar por uma denúncia que esteve a chegar e encontraram elementos para se buscar sobre aquilo que aqui eu estou a falar. E quando viram que podiam, de fato, e muito se beneficiar, se serviu do mundo que ali costuma, de fato, ó, se alimentar, sem sequer considerar a possibilidade de denunciar, mas souberam, de fato, tirar prova e contra-prova, para manter, de fato, os vínculos com o lugar, recebendo uma grana alta, sem se declarar. Mas zero a gente não pode, de fato, colocar sem, de fato, o Banco Central a gente avisar. Assim, vestígios nós estivemos a deixar. E muitos
precisaram, de fato, de declarar o montante. Sim, para a família não prejudicar, sim, já que a doença esteve a chegar, sabe como é que é? A morte estava a se aproximar e era necessário inventariar. E assim o valor declarar. E aí serviço a prestar. Alguém teve que, de fato, usar, sim, o cartório mais emblemático do lugar para inventariar. E assim o morto poder descansar sem, de fato, a família prejudicar. A questão é, porque até hoje nós estamos, de fato, a carregar um fardo que não tem como justificar. Olha, em vez da gente, de fato, denunciar o que se passava do lugar, nós fizemos foi, de fato, colaborar, piorar. Com o Planalto a gente resolveu se juntar. E uma rede e tanta, a gente resolveu, de fato, ó, ali se criar. Como um benesse do lugar. E o pior, e o pior. Quando alguém soube que isso estava a se passar, ó, com alguém veio falar. E ele disse que ele não poderia ajudar se ele também não viesse, de fato, a criar mecanismos para o outro lado enxergar aquilo que ele poderia, de fato, ofertar. E desde então, ele soube, de fato, usar e abusar daquilo que estiveram ali a ofertar. E gente que pertencia de fato a essa casa, que aqui eu estou a falar do globo ocular, gente de fato esteve a trabalhar para esse mesmo sistema lá implantar. Esse mesmo sistema lá implantar. E ele resolveu, de fato, criança de fato, buscar para uma espécie, sei lá, se é de brincar, se de fantasiar. Olha, tem um buraco naquele lugar, tem um buraco naquele lugar, que eu poderia dizer assim, gente, será que nós temos mesmo noção daquilo que nós somos capazes de realizar para a nossa boa vida, a gente continuar? Nós achamos mesmo que a população brasileira comprando produto que não tem valor em nenhum lugar iria bancar o baú de felicidade do lugar? Nós temos noção de que aquilo ali esteve de fato a se valorizar de acordo com o que alguém esteve a orientar? E todo o projeto ele fez questão de guardar para que o outro pudesse, de fato, assim ampliar, deixando de fato cabo, a se passar. Sabe? Esse mundo que eles resolveram, de fato, patrocinar não é algo simples, não. Não é algo simples, não. Mas a gente resolveu ainda abusar e colocamos siglos e mais siglos e mais siglos, cada vez mais a se multiplicar. Sabe quanto isso está a custar? Não, nós não sabemos, não é? O poder público não tem ideia, né? Tem medo de se manifestar. Os covardes do lugar, não têm nenhum tipo de credibilidade para trazer pelo menos um resquício de realidade.
A gente deveria, de fato, checar quanto custa, ó, a marcha da celebridade. E o buraco que cada vez que esse povo vai para a rua gritar, quanto isso custa para o lugar. E quem, de fato, costuma pagar? E onde é que esse dinheiro vai parar? Com toda certeza, não são para aquelas pessoas que estão a precisar. Nós temos noção do perigo que é a gente o tempo todo alimentar aquilo que é a carne. Pode muito bem limitar. A carne pode limitar. Mas se a gente, de fato, continuar, de fato, a enviar mensagem de que é bom e é muito bom, a gente, de fato, arrasar. Olha, pneu, a gente queimar, não, vamos queimar pneu, é bom a gente queimar pneu, queima pneu, e aqui a mofa. Nós temos noção do perigo que é o tempo todo, a gente só falar daquilo que a carne costuma limitar. Essa é a questão. A carne, a pessoa pode até não usar, mas o perigo está aqui. Na fantasia que ela vai criar. E ela não vai mais conseguir dominar. A não ser se, de fato, um profissional, e é profissional, ela, de fato, buscar. E olha que nunca mais, ela vai conseguir voltar aquilo que ela conseguia, de fato, administrar como razoável no lugar. Porque o buraco vai estacar. O buraco vai estacar. E é isso aqui que vai, de fato, determinar. Vamos clicar. E você tentar, né? Eu não posso clicar. Mas se você sentar para um filme, não, eu vou, de fato, um filme. Mas aí é a mesma coisa de você pegar as duas mãos e colocar para clicar. Se você ligar a TV para alguma coisa, o que? Sim, para você, de fato, o pensamento, ó, se desanuviar, despistar, coitado. Aí você vai se estrupiar. Porque é o tempo todo o que se costuma alimentar. Se a gente pegar o celular para, de fato, a notícia, a primeira coisa é só celebridade lá. Aí você pode, de fato, imaginar o tempo todo a se comercializar. Mas é a inocência das crianças que está a pagar esse mundo que eles estão a alimentar. Com celebridade o tempo todo. Vamos pular. Vamos pular fogueira. Porque a minha casa eu preciso, de fato, alimentar. Eu gosto da vida boa. Deus me disse que não seria um assunto simples daqui se falar. Mas que eu soubesse a hora de entrar e sair do lugar. E o vídeo não prolongar para não me prejudicar. Sim, eu sempre entrei naquele lugar. Sim, quando os elementos eu fui buscar, mas sabendo a hora certa. O tempo, cronometrar. E não, de fato, um único segundo ultrapassar. Pegar elemento, organizar.
Voltar, pegar elemento, organizar. Para cada capítulo ali tudo. Nunca desconsiderei o perigo de entrar naquele lugar. Nunca, e nunca, e nunca. Nós não temos noção do que é de fato televisão. Nós não temos noção do que é sistema de televisão. Nós não temos noção do que é de fato viver de elevação. Nós não temos noção do que é viver tamanha alienação. É por isso que eu digo, nós temos que, de fato, ter no mínimo, mão para segurar, razão e emoção. Não é para qualquer um, não. Não é, não. Eu posso falar. Olha, minha gente, o que nós vamos encontrar é algo tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que aqui eu vou mais uma vez falar. Devemos todos os dias, antes da nossa porta atravessar para trabalhar a gente voltar, olhar para a família e ver o quão é importante a gente saber a nossa vida ali plantar. E a gente ter muita vontade de voltar. Muita vontade de voltar e alimentar um lar. Um lar. Essas pessoas não têm a menor responsabilidade com o sentido de verdade. Por isso, eu digo, é uma calamidade, é uma monstruosidade, é inimaginável o que eles estiveram a realizar. Eu vou aqui respeitar o preço que celebridade costuma de fato cobrar para de fato se servir daquele lugar. Mas não se costuma declarar. Usaram de fato. Sabe como é que é? A gente tem que, assim, pensar. Celebridade não vai de fato gastar real no lugar. Mas sabe, se servir do dólar, que eles costumam acreditar como autenticidade no lugar. Para casa, comprar, carrão, pagar e de fato uma fortuna ocultar. Assim, quando de fato a gente vai dispensar uma celebridade no lugar, ela não tem nem por que reclamar, porque ela sabe que ela vai continuar do mesmo jeito a trabalhar, e é um alívio, ali ela não está. Com muito mais liberdade ela vai ficar, para de fato a vida dela levar. Então, é fácil a gente de fato sentar e de fato historinha hoje contar. Mas a gente sabe que cada historinha que a gente estará a contar rende uma fortuna e tanta para quem de fato está ali a se ocultar. Eu sinto muito. Mesmo. Eu jamais iria desejar entrar nesse lugar. Jamais. Para nenhuma leitura ali mesmo. Mas criança é criança. Não desejei de fato a minha cabeça arrancar para não ouvir criança gritar.
sem contar aquelas crianças que eles costumam drogar. Olha, com coisas, cenas que a gente poderia de fato falar. Não é possível, não é possível que existe algo tão. Mas pai e mãe é proprietário, né? Pode, de fato, a criança dopar e, de fato, filmar, sem sequer a criança lembrar, ao vivo e a cores. A lei vai estar e o dinheiro vai entrar. Gente que a gente sequer iria imaginar. Mas rende grana pro lugar. E se é assim, deixo aqui o meu pesar. E a certeza de que comigo pode contar. Ainda que eu tenha até vontade de vomitar, mas devo respeitar cada anjinho e não repudiar. Obrigada. Bom dia.